Oi gente, eu sou a Yuni do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês indicações de romances, aqueles livros gostosos de ler e que também tem a cara do verão. Essa seleção de livros que eu fiz pra vocês tem tanto livros mais jovenzinhos quanto os livros mais adultos, livros que são mais sensíveis e delicados, outros que são mais divertidos, mas todos eles têm em comum o fato do verão, seja por ser a estação do ano em que a história se passa, seja pelo cenário que acaba abrigando o livro. E já pra começar essa lista, As Férias da Minha Vida, da Clara Savelli, que é o Young Adult que vai trazer a história da Isis, que sonha com a viagem de 15 anos dela há muito tempo. Ela e a melhor amiga ganharam a viagem de 15 anos delas como presente de aniversário, só que a condição para essa viagem acontecer é que a irmã mais nova dessa melhor amiga da Isis também fosse em viagem quando ela completasse 15 anos. Por isso, a Isis está viajando só agora com os 17 anos, e a viagem também já está sendo completamente diferente do planejado, porque ela queria ir pra Disney, mas na verdade elas estão indo passar um mês no Caribe. E é esse cenário então de sol, de calor, em um resort maravilhoso, que vai fazer com que alguns atritos vão surgindo nessa amizade entre as três garotas, e que mais do que tudo vão mostrar que essa viagem, que era totalmente diferente do que ela planejava, fosse talvez exatamente aquilo que ela mais precisasse. A Clara Savelli, ela tem uma escrita que é cativante demais, então ela sabe como prender o leitor, como envolver a gente na história. Ela trabalha as personagens muito bem, então não tem como a gente não se sentir na pele dessas mocinhas, não tem como a gente não se sentir de novo vivendo essa idade, isso se você não tiver a idade das personagens. É aquela idade em que as coisas parecem sempre extremas, não subestimando o conflito que as personagens vivem, mas só naquele sentido de que com o tempo a gente vai vendo que talvez as coisas tenham saída, e quando a gente tá vivendo tudo isso, principalmente nessa idade, a gente sempre acha que é o fim do mundo. A Clara também trabalha temas importantes aqui, principalmente considerando então o público-alvo que o livro se destina, pensando que a gente tá falando, né, de jovens em processo de formação que precisam atentar que certas coisas, né, não são românticas como às vezes parecem, que não são legais. Ela mostra tudo isso de uma forma muito clara aqui. Eu gostei demais de ver os aprendizados da Isis, eu sofri muito com ela, eu tive vontade de abraçar e falar que ia ficar tudo bem, e a gente tem também a chance de viver um romance gostosinho, fofo, digno da gente suspirar e ficar feliz por tudo que a autora nos entregou. Uma série que eu sou apaixonada, também tá entre os meus livros queridinhos da vida, A Irmandade das Calças Viajantes, da Amber Sherrs. Esse aqui é o primeiro livro da série, ao todo ela é composta por 5 livros, apenas os 4 foram publicados no Brasil. O último livro já se passa quando as personagens já têm quase 30 anos, então 10 anos depois do 4º livro. Em cada um desses 4 primeiros livros, a gente vai ter um ano diferente na vida dessas 4 amigas. Essa aqui é a série que originou o filme As 4 Amigas e um Jeans Viajante, e nessa história a gente tem 4 amigas que são muito diferentes, tanto em termos de personalidade quanto de aparência. Cada uma delas tem um corpo muito diferente, e é incrível quando elas acabam encontrando num brechó uma calça jeans que magicamente serve em todas elas. Então elas encaram aquilo, né, como uma calça mágica, como um símbolo de uma irmandade entre elas, e elas acreditam que sempre que cada uma delas estiver usando aquela calça, elas vão encontrar as forças que elas precisam nas determinadas situações, e que aquela calça vai produzir algo de bom na vida de cada uma. Então elas criam um sistema em que elas vão utilizar a calça e enviar para as demais continuarem usando, porque esse aqui é o primeiro verão que as 4 amigas vão passar separadas. E a autora, ela também trabalha toda a história com uma narrativa que é muito leve, que é muito delicada, e ela consegue ser sensível e reflexiva ao mesmo tempo. Então foi um livro que me emocionou em diversas passagens, principalmente por conta das transformações que essas personagens vão passar, pelos momentos que elas vão viver. A amizade entre elas é algo muito forte, sim, mas é também muito incrível ver como cada uma delas vai descobrir algo individualmente. Eu não sei qual dos livros é o meu favorito da série, e vale dizer, cada um dos livros acompanha um diferente verão dessas amigas. Outra história que também vai se passar no verão é o Queria Que Você Me Visse. Ele vai trazer a história de 2 personagens que vão se conhecer então nessa estação do ano, quando a Vivi, então a protagonista aqui do livro, ela se muda para uma nova cidade, que é a cidade onde o Jonah mora. O livro é narrado pela perspectiva tanto dela quanto dele, e a grande questão aqui é que o Jonah tá passando por um momento muito delicado. O pai dele morreu alguns meses atrás, e desde então ele basicamente tem se tornado responsável por toda a família, que a mãe dele ainda tá sofrendo pela morte do pai,
pai. Já a Vivi, ela espera que a chegada dela nessa cidade seja um recomeço pra ela, porque ela viveu também algumas situações delicadas no passado e que inicialmente a gente não sabe o que foi. E através da relação entre os dois, da Vivi mostrando pro Jonah que a vida pode ser mais leve, só que existe um porém aqui. A gente sabe que a Vivi tem alguma doença e que ela acredita que não precisa tomar os remédios porque ela tá num momento muito bom. A autora, então, ela vai trabalhar o tema das doenças mentais e ela faz isso com uma sensibilidade muito grande. Eu realmente me sentia muito na pele da Vivi e entendendo aquilo pelo qual ela estava passando. Então ele é um livro que traz esse diálogo de uma forma muito positiva e por mais que ele trate de assuntos sérios e necessários, ele também não deixa de lado as questões que são próprias da adolescência. Com isso a gente tem também um romance que é leve, que é gostoso de se acompanhar, que é trabalhado com delicadeza, que, como eu falei, vai proporcionar um debate que é muito importante. Saindo dos young adults, indo aqui para livros mais adultos, O Segredo de Helena, da Lucinda Riley, foi o meu primeiro contato com a autora e, na verdade, foi o livro dela que eu mais gostei de ler até então. Nesse livro a gente vai ter a história da Helena, uma mulher que tá voltando, então, para um lugar onde ela passou um verão muito mágico no passado dela e agora ela tá voltando com o marido e o filho. Mas ao mesmo tempo em que ela tá encantada pelo lugar, que ela desejava voltar para esse cenário, ela também tem receio, porque ela guarda ali alguns segredos com ela, um deles envolvendo a própria paternidade do filho dela, que foi de uma relação anterior ao casamento que ela teve, que aconteceu ali naquele lugar. Conforme o verão vai passando, as pessoas vão chegando, ela vai se vendo cada vez mais próxima de ter esse segredo revelado e a Lucinda Riley, ela trabalha tudo com uma delicadeza muito grande. Ela tem uma narrativa que é tanto sensível quanto muito envolvente. Foi um livro que eu li em apenas um dia porque eu não conseguia parar de ler. Eu gostei muito de como ela trabalhou o presente e o passado, porque esse é um livro então também que ele vai mesclar esses aspectos e ela vai criando essa tensão então por conta da iminência da revelação do segredo e pouco a pouco a gente vai tendo as peças que vão se juntando, tudo isso num cenário que também é muito cativante. Ela tá numa cidade então ali no Chipre, então a gente tem esse cenário do Mediterrâneo que é um cenário muito bonito e não é difícil que a gente acabe se apaixonando pela história, pelas personagens, pelo lugar que ela descreve pra gente. Outro livro que vai ter o Mediterrâneo como cenário é Um Verão na Itália, da Carrie Elks, que é o primeiro livro da série das irmãs Shakespeare. Nesse livro a protagonista ela é uma roteirista que na verdade não consegue mais escrever nada, desde que a última peça que ela fez acabou sendo arruinada porque o ator principal desapareceu na última hora, deixou ela na mão e ela acaba carregando esse trauma. Ela é daquela que vai mudando de emprego, não consegue nada fixo e ela acaba indo trabalhar então numa casa na Itália pra passar o verão lá, ficar como caseira. Quando ela tá lá, justamente quem chega, que é o filho dos donos da casa, é esse ator que arruinou a vida dela e que hoje é uma grande celebridade em Hollywood. O livro é muito gostoso por ele ter então essa relação de amor e ódio entre os personagens, que pouco a pouco vai se transformando. É muito gostoso por a gente ver os diálogos que são travados entre eles, por a gente ver esse cenário dessa mulher tentando escrever. Então, pelo menos pra mim é algo que me atrai muito. O próprio cenário da história também é outro ponto que faz com que a gente se encante. E é uma leitura que, como um todo, é muito leve, gostosa e divertida de se fazer. Outro livro que tem essas características é o Quem Vai Dormir com Quem, da Madeline Wickham, que pra quem não sabe é a Sophie Kinsella. Esse aqui é o nome que ela usava, né, pra assinar os livros que ela publicou antes de criar o pseudônimo Sophie Kinsella. E nesse livro a gente vai ter a história de duas famílias diferentes, dois casais, que vão acabar pegando uma casa emprestada de um amigo em comum no sul da Espanha, vão pra lá pra tirar umas férias, só que eles acabam indo pra lá ao mesmo tempo, sem saber que a casa tinha sido emprestada, né, pro outro casal. E a grande questão é que a mulher de um dos casais e o homem do outro casal já tinham tido uma relação no passado e talvez essa coincidência dos dois casais estarem lá ao mesmo tempo não tenha sido assim uma coincidência tão grande. É muito gostoso da gente acompanhar na história essa confusão como um todo. É muito legal a gente vendo os conflitos que vão pouco a pouco aparecendo, mas principalmente o que eu gostei muito foi de ver aqui o processo de libertação de uma das protagonistas. Então eu acho que essas férias, aquilo que ela vive, faz com que ela lembre de coisas muito importantes a respeito da própria personalidade, coisas do que ela quer pra ela, de quem ela de fato é. Então isso foi um dos fatores que eu gostei muito na leitura. Então, além desse cenário de confusão, da gente ter esse processo de transformação e redescoberta das personagens, a gente tem esse cenário que é muito convidativo e que é completamente a cara do verão. E por fim, outro livro que não necessariamente se passa no verão, mas que tem um cenário que é muito a cara dessa estação, porque a gente tá falando de um cenário de uma cidade litorânea,
contemporânea, com mar, com praia, e os encontros à beira-mar da Jill Mansell. E aqui a gente vai ter a história então de uma protagonista que vai se apaixonar num voo, mas no final desse voo ela vai descobrir que o cara por quem ela se apaixonou, ele é casado. 3 anos depois, esse cara reaparece na cidade onde ela mora, não mais casado, mas agora numa relação com a irmã postiça dela. E ela, pra não se sentir por baixo disso tudo, acaba pedindo pro melhor amigo dela fingir que eles estão em um relacionamento. E esse aqui é um livro muito gostoso, então, da gente acompanhar, tanto por causa da escrita da Jill Mansell, quanto também pelas situações que ela cria. A gente tem a história não só aqui dessa protagonista, não só pelo ponto de vista dela, mas de outras personagens também. Então a gente tem várias histórias e situações paralelas acontecendo. É muito gostoso ver como a Jill Mansell consegue conectar cada uma delas. Alguma dessas histórias me surpreendeu, então, pela forma de como elas foram conduzidas. Eu me encantei pelas personagens, achei a leitura como um todo muito divertida, adorei a relação da mocinha com o melhor amigo dela, e como eu falei, então, é uma leitura que é muito gostosa, muito divertida e que cativa a gente, tanto pela escrita da autora, quanto por esse cenário que também é a cara do verão. Conta pra mim aqui nos comentários que outros livros vocês acham que tem a cara do verão, quais vocês leram, quais vocês ficaram curiosos pela leitura, e gostando desse vídeo, não esquece, deixa sua curtida porque isso ajuda muito no meu trabalho. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, e me acompanha também nas demais redes sociais da Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.